Aperta que sim. Pronto, agora Boa. sim. Aê, pá. Bem-vindo. Pode falar. Pode tirar. Pronto, agora eu vou ficar sozinho aqui e vou poder tirar a minha máscara. Boa noite, Marcão. Eu estou sem som aqui. Oi? Estou sem som aqui, não estou ouvindo nada. Bom, boa noite para todos, tudo bem? Queridos associados do clube, eu queria falar algumas coisas a respeito do Covid e de como o clube está agindo com isso. É uma doença muito grave e, por isso, desde o começo, nós fizemos uma junta onde o Dr. Neto trabalhou conosco e vários outros associados, a fim de que a gente lidasse da melhor forma e mais segura para os nossos associados. De um tempinho para cá, nos últimos dias, nós resolvemos que o Neto iria fazer um trabalho mais intensivo com a gente. Nós fechamos uma parceria com um grupo a mais do Grupo Fleury, e ele vai começar um exame, uns testes aqui no Monte Líbano, a partir do dia 1º/6 para todos os associados. Esses testes serão feitos, nós temos um grupo para receber os telefonemas dos associados do clube, e vai ser publicado aqui no Insta, o telefone 5088-7083, para poder agendar a partir do dia 1º/6. O exame vai custar R$ 220, dividido em 6 parcelas. É o exame sorológico. Neto, boa noite. Me dá uma ajuda e conta um pouco a respeito, por favor. Boa noite, Marcos. Para mim é um prazer fazer parte dessa comunidade. Eu, como sócio, a gente já participou desde o começo, né, da explosão do Covid aqui em São Paulo, tomar as decisões difíceis de fechar a nossa segunda casa, ou a extensão da nossa casa para todos nós. Não foi uma decisão fácil, mas hoje se mostrou uma decisão extremamente acertada, né, na proteção dos colaboradores, dos associados, e todo o trabalho que está sendo desenvolvido para que, a hora que nós pudermos voltar a frequentar a nossa segunda casa, seja feita com toda a segurança, e isso nós vamos discorrer também ao longo dessa live. Os testes que vão ser oferecidos são os testes sorológicos, ou seja, é o teste que detecta a presença de anticorpos. Esse teste, ele não é o famoso teste do cotonete, que vai na garganta e no nariz. Ele é feito uma coleta de sangue e ele consegue detectar a presença dos anticorpos a partir do 7º dia depois que a pessoa ficou doente. Então, vamos supor, se a pessoa, por exemplo, teve um resfriado leve há um mês atrás, seria interessante ela fazer o teste se ela não fez nada até agora de investigação para a Covid? Sim, seria uma medida interessante, porque como nós temos muitos casos assintomáticos ou sintomáticos leves, seria importante essa pessoa saber se ela faz parte do grande grupo de pessoas que entram em contato com o Covid e que, graças a Deus, não desenvolve nenhum sintoma grave e importante. Isso até para que, na hora que tudo voltar, né, hoje em dia existe a palavra o novo normal, né, é difícil engessar as coisas, mas para a hora que nós pudermos voltar ao clube, ter a segurança, né, do associado, de saber se o associado já teve, se não teve, isso vai ser uma coisa muito interessante. E isso vai trazer para o associado um dado muito, muito interessante, porque ele vai conseguir saber se ele já teve contato, e mesmo aquela pessoa que teve alguma coisa, ficou doente e acabou não procurando um serviço de saúde por medo,
vai ter oportunidade de fazer o exame e detectar se teve contato com o Covid ou não. O teste sorológico ele tem uma sensibilidade excelente, né? Ele consegue detectar anticorpos IgM já a partir do 7º dia e anticorpos IgG a partir do 10º. O ideal, considerado até pelo grupo Fleury, é que se faça a coleta a partir do 10º dia pós-sintoma, né? Até o 7º dia, eles recomendam o teste do nariz e da garganta, que é o teste do cotonete. A partir disso, a recomendação é colher o teste sorológico, né? Esses testes vão ser colhidos aqui no clube, todos vão ter acesso aos resultados, né? Ou através do site, ou através do aplicativo do A+, que é Bandeira Fleury, né? Isso foi muito importante, buscar um parceiro de segurança e de qualidade para oferecer o melhor dado possível para os nossos associados, e todos vão ter esses exames em mãos. Toda a lista de exames vai passar por mim, eu vou chancelar tudo, nós vamos enviar para o Grupo Fleury e vamos ficar vigilantes com esses resultados, tanto dos associados quanto dos colaboradores, né? Muito bom, Neto. Neto, eu vou voltar agora que eu consegui me conectar. Para mim foi difícil essa conexão, por isso que eu comecei um pouquinho atrapalhado essa live, né? Começar é difícil, né? E eu queria agradecer toda a diretoria que está ajudando muito nesse momento. Queria agradecer os colaboradores e dizer para o associado e repetir de novo e explicar o seguinte. Esse teste foi fechado, foi uma negociação, ele vai custar R$220, é um valor bem abaixo do valor que está sendo aplicado no laboratório. Vai ser feito na esplanada do clube, ele vai separar as pessoas de grupo de risco. As pessoas de grupo de risco serão atendidas separadas das outras. Outra coisa, vai ter o agendamento, vai ser agendado por hora, vai ser feito com toda a responsabilidade, preservando toda a saúde do sócio e mantendo toda a... para deixar todo o corpo associativo tranquilo. De resto, eu também queria contar, por acaso todo mundo sabe, fazer que o Neto vai estar dando um apoio para todo o corpo associativo, além dos colaboradores, e que tem, às vezes, algumas perguntas. Para isso, nós criamos um e-mail que é dúvidascovid@montelibano.org.br, aonde nós vamos publicar no Instagram para vocês. Vocês vão poder mandar suas dúvidas e vai ser respondido. Algumas dessas dúvidas, Neto, que você teve que ter a paciência de aguentar eu e minha família falando com você 10 vezes por dia, no mínimo. Imagina. Pode esclarecer um pouco para o associado e aquela pergunta típica, pega 2 vezes? Sim. Por enquanto, não existe nenhum dado comprovando que a pessoa pode pegar 2 vezes a curto prazo. O grande problema, que ainda não se sabe, como a doença tem aí aproximadamente 6 meses, nós vamos completar 6 meses de Covid no dia 31 de maio, né? O primeiro caso foi dia 31 de dezembro do ano passado. Ainda não se sabe se a presença desses anticorpos que a pessoa produz após ter tido contato com o vírus, se vai protegê-lo e por quanto tempo. Alguma proteção com certeza tem, a curto prazo com certeza, mas a longo prazo não. Então, de pronto, assim, o mês que vem, será que eu posso pegar de novo? Provavelmente não. Existem outros mecanismos da nossa imunidade que podem nos proteger e evitar pegar um Covid novamente precocemente. Agora, a médio e longo prazo, a gente realmente tem que torcer para que ou apareça um medicamento de fácil uso que reduza a transmissão entre as pessoas, ou que apareça uma vacina aí a médio prazo para que se reduza, né, a transmissão entre as pessoas e não corramos esse risco. Não é o mesmo vírus, mas eu interpreto mais ou menos como a gripe, que todo ano você tem que tomar a vacina. Por quê? Porque ela não dá imunidade duradoura. A pessoa fica com a doença e ela pode pegar todo ano.
Então, isso é um raciocínio geral da comunidade médica que talvez seja igual. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda não, essa é a resposta de $1 milhão, né? Ninguém tem essa resposta. Se a pessoa vai ficar imune por quanto tempo. Isso ninguém sabe ainda, até porque a doença não completou nem um ano ainda de ciclo. Né? Muito bom, Neto. Neto, eu também gostaria de passar assim, que quais são os principais sintomas que tem quem pega o Covid? Os sintomas mais comuns são de como se fosse uma gripe ou um resfriado. Né? Muito frequentemente dor de garganta, dor no corpo, febre, mal-estar geral. Os casos mais incomuns, até vermelhões pelo corpo, quadros digestivos como diarreia, náusea, vômitos, quadros já relatados até de conjuntivite por Covid. Mas o mais comum é como se fosse uma gripe mesmo. Né? Então, tem um quadro gripal. Entrou em contato, tem o período de incubação ali, em média, de 5 dias. Ele pode ser de 2 até 14, mas o tempo médio de incubação é 5 dias, e aí apresenta um quadro clínico. E uma coisa muito característica, que a gente vê em grande parte dos pacientes, é a anosmia, a perda do olfato. A pessoa não sente mais cheiro e também perde o paladar. Tem muita gente que tem só esse sintoma. E aí faz o teste sorológico ou teste rápido e dá positivo. Né? Aliás, em relação aos testes, Marcão, uma coisa que eu queria até colocar, né, como toda questão médica, né, e tem sigilo envolvido, o clube não vai ter acesso direto a esses resultados. Tá? Quem vai ter acesso a esses resultados, né, é o próprio associado, ou através do site, ou através do aplicativo, se usar o celular, tá certo? O clube só vai ter acesso à estatística. Exatamente. Mas não de dados individuais, isso. Data individual. Exatamente. Dos associados já está com anticorpo, que para a gente é muito importante esse dado para fazer de forma responsável a reabertura do clube. E até gostaria de só relatar um pouquinho mais a respeito de quem pega o corona, claro. Que eu e muitos da minha família, e muitos amigos, e muitas pessoas próximas tivemos dor atrás dos olhos, muito forte, dor nas costas. Dores musculares, né? Sim. A perda do olfato e do paladar 100%, e por alguns dias, às vezes até uma semana, e o remédio que o Neto deu, que foi o remédio que a gente mais tomou, 99% das pessoas, foi a Novalgina, que tem um nome que chama, como é que chama? Dipirona? É a dipirona de 1 grama, isso. Dipirona, e só tratou com isso. Quando complica, aí começam as outras coisas que eu aconselho pegar um bom infectologista como o Dr. Neto, que ele dá esse acompanhamento. Na verdade, o grande problema é que a partir do 5º, 6º dia, a doença muda de fase. Né? Muitas pessoas ficam só na primeira fase, que a gente chama hoje de fase viral, ou seja, a fase que o vírus está multiplicando. Aí o nosso organismo começa a atacar o vírus e a partir do 6º dia existe um desencadeamento de uma cascata de produção de substâncias que o nosso corpo produz para atacar o vírus, e a reação do vírus acaba gerando um processo inflamatório muito importante, que é a fase inflamatória, que é a fase que normalmente leva ao acometimento dos pulmões, que é o grande temor que a gente tem em relação ao Covid. A grande maioria das pessoas que internam pelo Covid, em torno de 15% dos casos, internam por insuficiência respiratória. Ou seja, ela não consegue respirar como antes, não consegue oxigenar o sangue, cai o oxigênio, tem falta de ar, fadiga importante, e aí precisa de assistência hospitalar. Então, muitas vezes a pessoa não chega nessa fase. Agora, chegou, teve falta de ar, se tiver eventualmente, né, o oxímetro tem que sempre ser utilizado com acompanhamento médico. Né? Se a pessoa não tem a capacitação de avaliar o oxímetro, não deve usar. Né? Mas teve muita falta de ar, procure o seu médico e procure assistência. Muito bom, Neto. Eu acho que aí estamos deixando claro alguns exemplos do que acontece. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa na quantidade de sócios que já tem o anticorpo. Também queria contar para todos que teve
algumas pessoas dentro da minha casa que têm um anticorpo, que deu positivo, que tem um anticorpo e que não sentiram nada, é assintomático. Quantos por cento você acredita que é assintomático, Neto? Olha, saiu um estudo na semana passada muito interessante, feito pela USP e pela Unifesp. Eles fizeram testes aleatórios, né, em 6 comunidades de São Paulo, que eram as comunidades onde o índice de Covid estava mais alto na semana passada. E hoje, com a rapidez desses testes que eles saem, eles mostraram que 5% da população dos testes, dos 500 testes que foram feitos, 29 pessoas tiveram sorologia positiva e eram assintomáticos. Né? Então, existe uma chance, estima-se que 5 a 10% dessas pessoas que pegam o Covid não têm sintoma absolutamente nenhum. E alguns podem ter um sintoma leve, espirra ali 1, 2 dias e acabou. Né? Aí isso já parte para um grupo maior. Né? Com certeza vai ter associado que teve contato, que não ficou nem sabendo e que vai descobrir através da sorologia. O que a sorologia não consegue é determinar quanto tempo atrás que ele pegou, a não ser que apareça o IgM e o IgG junto. Aí consegue se definir que está ali entre o 7º e o 10º dia. Mas aí pode ter doença ativa e aí tem que procurar, né, o acompanhamento médico para dar sequência nos exames. Isolamento, né? Sim, sim, sim. Isolamento. Assim, isolamento, assim, pensou, na verdade, qualquer contactante ou qualquer pessoa com Covid é 14 dias trancado em casa, né, não tem nem o que discutir. E todos os países que conseguiram controlar a doença, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Tailândia, Taiwan, eles fizeram isso. Doente em casa, quem teve contato em casa, fecharam as fronteiras, né, ou seja, não teve voo, e eles praticamente tiveram muito poucos casos em relação à quantidade populacional que eles têm. Né? Aqui no Brasil a gente está numa situação diferente, é uma situação social e educacional completamente diferente, mas de qualquer maneira o número de casos é bastante grande e essa iniciativa eu acho que é sensacional e vai trazer bons dados, tanto para os associados, né, quanto para o clube em relação a como se portar dali para frente. Tomar a medida, pegar o resultado e ir adaptando aquilo que a gente tem que fazer, porque nós estamos subindo no cavalo correndo. Né? A comunidade médica nunca estudou tanto em tão pouco tempo sobre uma doença. Né? E existem milhões de controvérsias, né? Tanto em relação a tratamento, diagnóstico nem tanto, mas em relação a tratamento, como fazer, os remédios, os não remédios. Então, tudo isso ainda é muito novo para todos nós. Né? E não existem verdades assim, a gente está aprendendo as verdades com o tempo, né? E infelizmente só com estudos que a gente vai ter esses dados. E Neto, deixa eu fazer uma pergunta. O exame é aquele que tira uma gotinha lá que vem da China e faz aquele exame, qual a diferença desse para o sorológico? Ok, o teste rápido, existem testes rápidos bons e testes rápidos ruins, como tudo na vida. Né? Você tem os testes que têm uma sensibilidade maior e uma sensibilidade menor. O teste rápido, ele é como se fosse um exame de gravidez. Ele é uma plaquinha, onde naquela placa é colocado um pouquinho de ouro coloidal com anticorpos. Você tira uma gotinha de sangue, coloca lá, coloca um reagente e ele vai mostrar se a pessoa tem o IgG ou o IgG e o IgM. Tem 2 testes diferentes. Existem testes com sensibilidade de 99%, 96%, 90%, 85%. No site da Anvisa, existe toda essa especificação lá de todos os testes. Né? Como eu falei, existem testes bons e ruins. Agora, o sorológico não tem como lhe dar falso negativo, que é um dos problemas do teste rápido, daqueles de má qualidade. Esse é um exame que ele é feito, é muito interessante, porque ele é feito por uma coisa chamada quimioluminescência. Ele pega o seu soro, que é uma parte líquida do seu sangue, ele joga os anticorpos, né, um anti-anticorpo contra os seus anticorpos, e se ele reagir, ele emite luz. E o aparelho lê essa luz, e a partir daí, da intensidade da leitura dessa luz, ele consegue até quantificar o anticorpo. 1, 1,5, 5, 6.
Então, a reação mais forte ou mais fraca depende da quantidade de anticorpos que tem. Esse exame é muito, muito difícil de dar falso negativo. O que acontece, às vezes, é que algumas pessoas demoram muito tempo para produzir o anticorpo. Então, muita gente, por exemplo, hoje tem o diagnóstico de Covid, colhe o exame de nariz e garganta, deu positivo. Aí quer depois saber se teve a soroconversão, se produziu os anticorpos ou não. Tem gente começando a produzir depois de 3, 4 semanas. Ainda não se sabe o porquê, mas algumas pessoas estão demorando muito para produzir os anticorpos, mas em algum momento acaba produzindo. Né? Então, se o resultado der negativo, não obrigatoriamente a pessoa não teve Covid. Então, vamos supor que algum associado queira fazer o teste agora e tenha um resultado de PCR, que é o de nariz e garganta, positivo há um mês atrás. Ah, esse teste deu negativo. Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Então, Neto, existe uma quantidade de anticorpos ideal ou é toda ela mais ou menos igual? Não, ainda não se sabe. Isso a gente chama de correlato de proteção. O que é o correlato de proteção? É o quanto de anticorpo que eu preciso ter para me proteger de uma infecção futura. Para a Covid não existe esse dado ainda. A gente nem sabe se o anticorpo protege ou não. Como eu falei lá no comecinho, talvez proteja por algum tempo. Mas a gente não tem um índice. O índice ele é só para dar reagente ou não reagente e dosar a quantidade. Mas não há essa correlação de proteção entre, eu tenho 20 unidades de anticorpos, eu estou mais protegido do que quem tem 5. Não existe isso. E eu também gostaria de falar que, por que o agendamento? Nós vamos ter uma equipe para o associado, é uma equipe de 8 pessoas que vai estar atendendo os agendamentos dos associados, vai ser passado todos os nomes, etc, etc. E o doutor Neto, querido, vai ter que fazer um pedido médico para cada um dos associados que for fazer exame, porque esse exame só é permitido ser feito com pedido médico. Então, foi fechado com o Grupo Fleury, o A mais do Grupo Fleury, que o doutor Neto vai entregar todos esses pedidos médicos. Tá certo, Neto? Isso, é isso mesmo. E também essa questão do agendamento é para evitar aglomeração. Né? Então, eu acho que existe uma capacidade X de eles escolherem por dia, né, para não vir todo mundo no mesmo horário e ter aglomeração na esplanada, e até privilegiando, né, a questão de colher em separado das pessoas de 60 anos ou com doenças de base para que colham num local separadinho lá, não no grupo todo da esplanada. Todos os cuidados, o Fleury acho que dispensa comentários em relação aos protocolos, né? E os detalhes assim mais importantes em relação a os horários, o tempo que sai o exame, tudo isso, nos canais que o clube está disponibilizando, Instagram, Face, WhatsApp, à medida dessa semana, né, que vai ser a semana do agendamento, vão ser colocados esses detalhes específicos e também pelo telefone ou pelo e-mail aí que foi colocado, também pode ir tirando essas dúvidas. Eu quis conversar um pouco do teste de uma gotinha de sangue, porque a pessoa pode confundir um pouco os valores de um tipo de teste e do teste sorológico, tá? Sim. Não, vamos pensar assim, o teste sorológico ele tem um custo aproximado hoje de R$450, R$470. Na verdade, o que está sendo oferecido é o melhor ao custo do teste rápido. Ou seja, o associado vai estar fazendo o teste sorológico praticamente ao preço do custo de mercado hoje do teste rápido que é feito aí, né, como triagem, que é um teste muito bom também para se fazer, por exemplo, em empresa grande, com muita gente operacionalmente, que não há como colher exame de todo mundo, né, e tem vários trabalhos também mostrando, assim, um índice bastante alto, né, em várias empresas e muitas pessoas completamente assintomáticas, né. Eu acho que eu já falei bastante. Eu também queria comentar que nós fizemos uma comissão de reabertura do clube, uma comissão para cuidar do clube com relação ao Covid. E essa comissão aqui ela está sendo liderada pelo meu querido irmão Marcos Efeixe. Eu queria pedir para chamar o Marcos Efeixe para estar agora aí junto com vocês e agradecer a todos os sócios do clube. Eu tenho certeza que vamos testar
por incrível que pareça, eu vou torcer para dar o máximo possível de sócios para a gente abrir o clube da forma mais rápida possível, de forma responsável. O Marcos vai contar um pouquinho a respeito e a gente vai estar junto. Obrigado para todos. Para mim foi um prazer estar com vocês. Neto, obrigado. Obrigado, o Silvio, Luciana e todos que ajudaram aí, Rafael, todos vocês. Muito obrigado, viu? Pode me tirar do ar. E Cadê ele? E agora? Cadê o Marcos Efeito aqui? tá vendo? Tá vendo? Acho que não tem como derrubar o Marcos e derrubar o Marcos primeiro? Isso, acho que derruba, né? Deus, não. Se não tiver como derrubar, você me fala que aí a gente continua e termina aqui. Pode sair, doutor Marcos, da live. Como é que eu saio? Espera aí. Bom, espera aí. Ó, para compartilhar. Não, tem que sair. Espera aí. Eu vou sair do Instagram. É mais fácil sair que ele só, né? Puta, eu voltei. Voltei. Eu voltei. Pronto. Buenas, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo certo, Efeito? Tudo bem. Obrigado, Marcão. Boa noite, doutor Neto. Boa noite, boa noite. Boa noite, amigos do clube, né? Espero que todos estejam bem, né? E, na verdade, assim, né? Como o Marcão falou, a ideia é a gente vir aqui, né? Para contar um pouquinho do que nós estamos fazendo, né? A diretoria como um todo, né, e alguns colaboradores do clube estão totalmente empenhados aí no trabalho, né, para a gente poder fazer a reabertura do clube. Como todos sabem, a gente está vivendo uma época diferente, né, onde a gente vai ter um monte de regra, um monte de protocolo, que vai desde dos funcionários, né, até a frequência dos nossos associados, né? Tudo isso amparado aí pela experiência e pela orientação do nosso querido doutor Neto, né, Neto? Obrigado, você está participando aí direto de tudo isso, né? Então, na verdade, o que eu gostaria, assim, é de falar que daqui para frente nós vamos estar fazendo algumas lives, né, para ir reportando para vocês tudo o que está acontecendo, como vão ser as regras futuras, né? Porque se perguntar de uma data de abertura do clube, eu acho que todo mundo está muito ansioso por isso, né, Neto? Mas é muito difícil a gente prever, né? Muito difícil a gente prever, até porque existe uma ansiedade muito grande, né? De o pico, quando vai ser, não existe como a gente saber quando vai ser o pico. Né? Todo mundo que fez previsão errou o pico em todos os lugares do mundo. O comportamento do vírus é muito errático, é muito diferente nos países. Então, fica muito difícil de transportar modelos. É claro que os exemplos são bons para se tomarem as medidas a partir do momento que você está naquela fase e a medida naquele lugar deu certo, opa, vamos tomar. Né? E até por esse motivo é que o clube foi pioneiro quando fechou. Né? Nós fechamos no momento em que era uma decisão muito difícil de se tomar, porque não sabia, tinha poucos casos, um caso aqui, um caso ali. Né? Nós fechamos ali... ainda às cegas, né? Mas hoje se mostrou uma medida extremamente acertada. E o voltar, ele vai ter que ser tomado com muita calma e critério, em todas as áreas, desde recepção, entrada, portaria, o fluxo das pessoas, o fluxo nas quadras, na academia, quando reabrir,
nós estamos estudando que tipo de desinfetante que vai usar, o mais seguro, o menos tóxico, o mais eficiente, todos os protocolos de recebimento de alimento, tudo isso está sendo estudado, né, para se reduzir o risco, né, embora a gente sabe que na rua o risco não é zero para ninguém, né, todos nós estamos expostos a partir do momento que saímos para qualquer coisa, protegido, nem 100% estão aqueles que estão em casa, vide a estatística americana, né, dos últimos casos em Nova York, 66% dos casos novos eram pessoas que estavam isoladas em casa, né, então ele é um vírus, digamos assim, infelizmente muito democrático, né, ele se espalha muito fácil, muito rápido, e até essas questões de, precisa tirar a roupa quando chega em casa, botar logo para lavar, esterilizar as compras, eu digo que todo cuidado é pouco, né? Se houver a possibilidade de fazer, sim, chegou em casa, tirou a roupa, põe direto para lavar, vai, toma banho, se higieniza, isso são questões importantes do dia a dia, né? E que no próprio clube, né? A atitude de usar um aparelho, vamos supor, a hora que abrir a academia, usar um aparelho, você mesmo ir lá e limpar, ou os colaboradores que vão estar lá para fazer isso também, qual a melhor estrutura para se utilizar as esteiras, como vamos fazer, quando está tudo sendo assim, minimamente estudado e definido para que todos nós tenhamos a melhor, possamos voltar a desfrutar, né, do nosso querido Clube Atlético Monte Líbano aí prontamente. Essa questão de se reexpor, né? Chegou aqui de novo uma nova pergunta sobre casos de reinfecção. Até hoje não existe assim um caso comprovado de reinfecção. O que acontece muitas vezes é que a pessoa faz o exame e depois de 3, 4 semanas faz o exame de novo e ela continua positivo. Mas isso muitas vezes são fragmentos virais, não é um caso assim de que ela pegou novamente, né? Teve um estudo coreano que levantou essa hipótese lá no final do mês de março, mas já foi por terra, por enquanto não existem casos de reinfecção, por enquanto. É uma coisa que está sendo estudada ao longo do tempo. Que bom, então levando em conta tudo isso, né, dá para perceber que a gente vai ter muito protocolo para seguir daqui para frente, né? E olha, a gente está fazendo, tem um trabalho grande para fazer, que nós estamos todo dia aí descobrindo coisas novas, trazendo cartilhas do Sindiclube, trazendo cartilhas da ACAD, que é a Associação das Academias, para a gente poder, quando voltar, ter toda a segurança para o nosso sócio estar totalmente seguro na data que a gente voltar, né? Então, quer dizer... Toda a parte de finalização, o álcool gel aqui e ali, né, as novas rotinas que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, até que, se Deus quiser, chegue uma vacina efetiva aí, a gente espera que isso chegue logo, não há também uma data prevista, tem estudos mostrando aí bons resultados, né, mas ainda resultados muito pequenininhos, coisas boas talvez cheguem aí até o fim do ano, e vamos torcer para que a gente possa voltar ao nosso antigo normal, entre aspas, né, de poder beijar, abraçar os amigos, coisa que a gente faz toda hora, né, que está fazendo muita falta para todo mundo. A verdade é que a saudade é muito grande também, né, de poder conviver com todo mundo, né, tá lá, o nosso clube é uma grande família. Essa semana que eu entrei aqui 2 vezes, poxa vida, a gente, é a rotina, né, e eu falo que eu vou estar 100% feliz o dia que eu terminar todos os meus dias aqui, né, e é uma sensação, a gente ficar longe do clube, a falta que a gente sente é muito grande, porque faz parte da nossa rotina. Mas nós vamos trabalhar e fazer o melhor possível para que a gente possa voltar com toda a segurança do mundo. Maravilha. Bom, eu também gostaria então de falar que nós vamos ter novas lives aí, para ir colocando vocês ao par de tudo, né? E estamos à disposição aí pelo site, pelo e-mail que o Marcão comentou aí, né? Para perguntas, respostas, o Dr. Neto vai estar assessorando a gente o tempo todo, né, Neto? Isso, acho que nós vamos deixar sexta-feira esse horário, sempre às 7 horas, né? Eu acho que fica bom para todo mundo. É um horário pré-jantar aí, o pessoal espera um pouquinho para sextar, né? E as dúvidas podem ser enviadas também para o e-mail, né? Que é o covid@montelibano.org.br. É isso aí. Caso haja antecipação da live, alguma coisa diferente,
todo mundo vai receber comunicado, né, para que a gente possa trazer aí as melhores notícias para todo mundo, como está sendo a rotina, uma coisa super transparente, aberta, mostrando que realmente nós estamos trabalhando aí para que os associados possam voltar a frequentar o nosso querido clube. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom, então. Eu acho que tá bom, podemos encerrar por aqui, né? E Perfeito. aí a gente, na próxima vez, fica para responder algumas perguntas aí que eles mandarem. Maravilha. À E medida que as dar as forem- atualizações, né? Não, E vamos dando as atualizar atualizações. aqui. Isso, e as perguntas que forem enviadas por e-mail, né, em relação à parte médica, não vamos fazer consulta, né, por e-mail, mas Claro. dúvidas gerais e tal, à medida que eles forem chegando, vão sendo respondidas aos associados. Maravilha. Então tá bom. Eu desejo aí a todos uma boa noite, que fiquem bem, tá? Um grande abraço. Neto, obrigado Grande aí abraço a todos aí, pela participação obrigado aí ao também, clube, viu? isso, Tá obrigado bom? ao clube pela confiança de poder ajudar a passar por esse momento aí tão complicado, mas vamos sair maiores de tudo isso. Obrigado você. Um grande abraço. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.